And I think to myself, what a wonderful world. Sejam muito bem-vindos ao canal Comparações e Curiosidades. Hoje vamos desvendar os mistérios, explorar os momentos marcantes e capturar a essência e revoluções que Louis Armstrong trouxe para o mundo da música. Então prepare-se para uma experiência única e vamos começar essa incrível jornada pela vida e legado de Louis Armstrong. Iremos descobrir os momentos mais emocionantes da carreira deste incrível artista. Nascido em Nova Orleans em 1901, Louis Armstrong cresceu num ambiente desafiador, em uma comunidade marcada pela separação racial e a pobreza. Desde cedo, Armstrong enfrentou desafios consideráveis. Sua infância foi marcada pela pobreza e por um ambiente social difícil, mas foi nesse contexto que ele descobriu sua paixão pela música. Com apenas um cornetim em mãos e uma determinação inabalável, ele começou a explorar os sons e ritmos que emanavam das ruas da sua cidade. Com tenacidade e talento inegáveis, Armstrong rapidamente se destacou, demonstrando uma habilidade extraordinária para o jazz. Seu talento extraordinário no cornetim chamou a atenção e abriu portas para oportunidades que o levariam a uma carreira lendária. Os primeiros passos de Armstrong na música foram fundamentais para forjar as bases de um estilo inconfundível, que o destacaria como um dos músicos mais inovadores e influentes de todos os tempos. Neste período inicial, já era evidente que um novo e brilhante capítulo na história da música estava prestes a ser escrito. O ponto de virada aconteceu quando Armstrong foi acolhido pelo Colorado Waves Home for Boys, uma instituição que oferecia educação e oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade. Lá, teve acesso a um ambiente onde a música era valorizada e incentivada. Foi nesse cenário que ele recebeu as primeiras lições de cornetim, um instrumento que se tornaria uma extensão de sua própria alma. O talento de Armstrong não demorou a se destacar. Sua habilidade para improvisar e extrair emoção daquele pequeno instrumento musical era simplesmente extraordinária. Ele demonstrou uma compreensão intuitiva da linguagem musical, transcendendo as limitações de sua infância humilde. Esses primeiros anos foram cruciais para moldar o músico que Louis Armstrong se tornaria. A paixão, a resiliência e o comprometimento com a arte foram sementes plantadas profundamente em sua alma, preparando-o para uma jornada musical que iria ecoar através das décadas. Os primeiros anos de Louis Armstrong foram um caldeirão de influências musicais e desafios superados. Em meio às ruas animadas e ritmos pulsantes de Nova Orleans, ele absorveu a rica cultura que permeava sua comunidade. A respeito das adversidades enfrentadas, Armstrong encontrou na música uma válvula de escape, uma linguagem universal que transcendia as barreiras impostas pela sociedade. O estilo de Louis Armstrong não era apenas uma técnica, era uma filosofia de vida, uma maneira de abraçar cada nota com paixão e autenticidade. Sua música transcendeu gêneros e fronteiras, tocando os corações de pessoas ao redor do mundo. Ao adentrar no universo musical de Louis Armstrong, somos convidados a explorar a essência de um dos músicos mais inovadores e cativantes da história. A música de Louis Armstrong não era apenas uma performance, era uma narrativa emocional, uma conversa entre o músico e sua audiência. O que o tornava verdadeiramente especial era sua capacidade de extrair uma gama completa de emoções de sua trombeta. Cada nota parecia contar uma história, transportando os ouvintes para um mundo de sentimentos e experiências. A técnica de Armstrong era uma fusão magistral de habilidade técnica e paixão. Ele não apenas dominava a trombeta, ele a transcendia, a transformando em uma extensão de si mesmo. Suas interpretações eram marcadas por uma entrega tão intensa que parecia que a música fluía diretamente do seu coração para o instrumento e finalmente para os ouvidos dos espectadores. Além do seu talento estrondoso com a trombeta, Armstrong também introduziu o mundo ao scat singing. Esta forma de improvisação vocal, onde ele utilizava sílabas sem sentido para criar melodias, adicionou uma camada de profundidade e originalidade ao seu repertório. Era como se ele estivesse conversando com sua própria música de uma maneira totalmente nova e fascinante. O legado de Armstrong vai muito além das notas que ele tocava. Ele foi um pioneiro, um inovador, que desafiou as fronteiras da música de sua época. Sua busca incessante pela autenticidade e pela expressão emocional genuína ressoa até os dias de hoje. Ao longo dos anos, Armstrong continuou a evoluir
expandindo seu repertório e experimentando novos estilos. À medida que exploramos o desenvolvimento do estilo de Louis Armstrong, somos levados a um mundo onde a música se torna uma forma de comunicação com as pessoas. Sua arte era uma declaração de sua própria humanidade, um convite para os ouvintes se conectarem em um nível mais profundo. Ao embarcarmos nessa jornada musical, somos lembrados de que a verdadeira genialidade vai além das notas escritas. Está na maneira como um músico é capaz de tocar nossas almas. À medida que o tempo avançava, o nome de Louis Armstrong começava a ecoar por todo o cenário musical. O ano de 1920 marcou um ponto de virada em sua carreira, quando ele emergiu como uma das figuras mais proeminentes do jazz. Suas gravações com a Hot 5 e a Hot 7 são consideradas verdadeiras joias do jazz tradicional. Cada nota tocada por Armstrong e sua banda parecia carregar uma energia contagiante, uma vitalidade que cativava os ouvintes e os transportava para um mundo de pura euforia musical. A criatividade e a inovação que emanavam dessas sessões de gravação eram palpáveis. Louis Armstrong não estava apenas tocando música, ele estava redefinindo o próprio conceito do que o jazz poderia ser. Suas interpretações enérgicas e cheias de vida o elevaram a um patamar de destaque no mundo da música. A inovação fluía de forma natural, e as gravações resultantes se tornaram tesouros preciosos do jazz tradicional. Além das gravações, as performances ao vivo de Armstrong eram igualmente espetaculares. Seu carisma no palco era inegável, e sua habilidade de envolver a plateia era simplesmente mágica. A energia que ele transmitia era contagiosa, fazendo com que cada apresentação se transformasse em uma celebração da música e da vida. À medida que a fama de Armstrong se espalhava, ele não apenas conquistava o público, mas também ganhava o respeito e a admiração de seus colegas músicos. Ele se tornou uma figura icônica no mundo do jazz, um embaixador do gênero, que ajudou a popularizá-lo em escala global. A ascensão de Louis Armstrong para a fama não foi apenas uma conquista pessoal, foi um marco na história da música. Ao relembrarmos esse capítulo da vida de Armstrong, somos lembrados do poder transformador da música e do impacto duradouro que um verdadeiro mestre pode ter no mundo. Ele foi um dos pioneiros na introdução do swing no jazz, um elemento que se tornaria fundamental no desenvolvimento do gênero. Além disso, Armstrong também foi um mestre na fusão de estilos musicais. Ele não tinha medo de experimentar e incorporar elementos do blues, do gospel e até mesmo do pop em sua música. Essa abordagem inovadora ajudou a quebrar as barreiras entre os gêneros e a expandir os horizontes da música popular. Ele não apenas tocava sua trombeta, ele a fazia falar, chorar, rir e expressar emoções que palavras não poderiam descrever. Além de suas realizações musicais, Armstrong também desempenhou um papel vital na luta pelos direitos civis. Sua presença como um músico negro de destaque desafiou as normas discriminatórias da época e inspirou uma geração a lutar por igualdade e justiça. A influência de Louis Armstrong se estendeu muito além da esfera musical. Ele foi um ativista incansável na luta pelos direitos civis, e sua voz ressoou como um eco de esperança em tempos de desigualdade e discriminação. Armstrong enfrentou corajosamente as barreiras do racismo, em uma época em que a segregação racial era predominante nos Estados Unidos. Ele desafiou as convenções, ao se apresentar em locais que anteriormente eram estritamente segregados. Sua música tornou-se um veículo de protesto, uma expressão da determinação de um homem em se levantar contra a injustiça. Além do palco, Armstrong usou sua fama e influência para promover mudanças sociais significativas. Ele falou abertamente sobre as questões que afetavam a comunidade afro-americana e usou sua plataforma para arrecadar fundos em apoio a organizações e iniciativas que trabalhavam pela igualdade e justiça. O ativismo de Armstrong não era apenas uma causa, era uma parte intrínseca de quem ele era. Ele entendia o poder que sua posição lhe conferia e o usava para criar um impacto positivo no mundo ao seu redor. Sua coragem e dedicação à causa dos direitos civis continuam a ser uma fonte de inspiração para ativistas de todas as gerações. O legado de Louis Armstrong não se resume apenas à sua música brilhante, é também a sua coragem e compromisso com a justiça social. Louis nos ensina que a música e a ação podem ser poderosas ferramentas de transformação social. Embora Louis Armstrong seja amplamente celebrado por sua contribuição significativa para a música e seu ativismo pelos direitos civis,
Como muitas figuras públicas, ele não está isento de polêmicas e debates. Uma das áreas que gerou alguma controvérsia em relação a Armstrong foi sua postura em relação à luta pelos direitos civis. Alguns críticos argumentaram que ele não foi tão vocal ou ativo quanto outros artistas da época na ação contra a igualdade racial. No entanto, é importante considerar o contexto histórico e as pressões que Armstrong enfrentou na era da segregação racial. Além disso, houve debate sobre sua posição política e suas relações com figuras públicas controversas da época, como Edgar Hoover, diretor do FBI. Alguns alegam que Armstrong cooperou com o FBI e forneceu informações sobre ativistas dos direitos civis, enquanto outros argumentam que ele estava agindo por medo de retaliação. É importante notar que, como qualquer figura histórica, a interpretação das ações e decisões de Louis Armstrong pode variar de pessoa para pessoa. É crucial considerar o contexto histórico e avaliar as informações disponíveis ao formar uma opinião sobre qualquer aspecto controverso de sua vida. Em última análise, a complexidade de Louis Armstrong como figura pública e artista não deve diminuir seu impacto significativo na música e na luta pela justiça social. Ele continua sendo uma figura influente e inspiradora para muitos ao redor do mundo. Quando falamos das melhores músicas de Louis Armstrong, é quase impossível escolher apenas uma. Clássicos como What a Wonderful World, La Vie en Rose e Hello Dolly tornaram-se hinos que transcenderam gerações. O que as pessoas amam em Louis Armstrong vai além da música. É a personalidade vibrante e carismática que ele injetava em suas performances. Sua presença no palco, aquele sorriso contagiante, tudo isso criava uma conexão única entre ele e o público. Armstrong não apenas tocava música, ele a vivia. E essa autenticidade ressoa até hoje. As pessoas amam suas músicas não apenas pela beleza, mas também pela ousadia e originalidade que ele trouxe ao mundo da música. A mensagem de esperança em What a Wonderful World e a celebração da vida em La Vie en Rose são universais. As pessoas são atraídas para suas músicas porque elas transcendem barreiras culturais e linguísticas, tocando os corações de pessoas em todo o mundo. À medida que exploramos a vida extraordinária de Louis Armstrong, somos levados a um capítulo que, embora marcado por tristeza, não diminui o brilho do legado que ele deixou para trás. A triste notícia da morte de Louis Armstrong chegou em 6 de julho de 1971. O mundo perdeu não apenas um músico, mas um ícone cuja influência ultrapassou fronteiras e gerações. Armstrong, o embaixador do jazz, partiu com 69 anos, deixando um vazio na música que jamais seria preenchido. O luto estendeu-se, não apenas ao universo musical, mas à sua família, que compartilhou a jornada de altos e baixos ao lado desse gigante do jazz. Armstrong foi casado 4 vezes ao longo de sua vida, e sua última esposa, Lucille, estava ao seu lado até o final. Louis Armstrong pode ter partido fisicamente, mas sua influência musical e seu espírito vivem nas gravações atemporais, nas notas de sua trombeta e nas memórias que ecoam em cada esquina do mundo do jazz. Hoje celebramos não apenas a vida e a morte de Louis Armstrong, mas o eterno brilho de sua música, uma trilha sonora que continua a inspirar e encantar. Seu legado perdura, atravessando o tempo como uma celebração eterna da magia que é a música. E assim, nos despedimos de Louis Armstrong, o homem cuja música transcendeu a mortalidade, continuando a tocar corações, alma após alma, nota após nota, que sua trombeta ressoe na eternidade. E assim concluímos esta jornada incrível através da vida e legado de Louis Armstrong. Espero sinceramente que você tenha se sentido tão inspirado quanto eu, ao explorar a história deste grande músico e ativista. Antes de nos despedirmos, quero agradecer a você, nosso valioso espectador, por dedicar seu tempo para mergulhar nessa narrativa emocionante. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se juntar a nós e fazer parte desta comunidade apaixonada pela música e história. Se o vídeo tocou seu coração da mesma forma que a música de Louis Armstrong tocou gerações, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com aqueles que também podem se inspirar com essa história. E para continuar essa viagem pelo universo das celebridades e personalidades que moldaram o curso da história, não deixe de clicar no card para assistir a mais vídeos fascinantes. Muito obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima, e que a música continue a ser a trilha sonora da sua jornada.